continuamos nesta linha do rastreio, que é de facto importante em termos de saúde pública, não é? E em termos de cuidados de saúde primários, parece-nos que talvez seja o caminho a tomar para evitarmos não só os custos, mas sobretudo as mortes e a doença. Nós escolhemos este tema da esteatohepatite não alcoólica também para ilustrar que também nesta área da doença hepática crónica, que é uma das principais causas de mortalidade a nível global e também em Portugal, e que traz uma elevada carga sobre os sistemas de saúde e que leva a que sejam necessárias intervenções como aquelas que foram referidas atrás, ao nível das varizes esofágicas, etc., resultantes da hipertensão portal. Sabemos que estas patologias têm tradicionalmente como etiologia principal as infecções a vírus da hepatite, sobretudo a hepatite B e C, mas também ao consumo crónico de álcool, sendo que atualmente a doença metabólica, quer o síndrome metabólico, quer a diabetes tipo 2, passou a ser uma etiologia relevante e importante, porque leva à acumulação de ácidos gordos, triglicéridos no fígado e ao desenvolvimento de esteatohepatite, primeiro de esteatose, ou seja, o vulgar chamado fígado gordo, muito frequente e que, em alguns doentes, vai dar origem à esteatohepatite, até há bem pouco tempo designada por NASH, ou a designação inglesa, que atinge cerca de 17% das pessoas que apresentam esteatose hepática. Ultimamente foi também proposto a mudança da designação de NASH para MAFLD, ou seja, deixar de ser ligada ao álcool, mas acentuar este aspecto de risco da doença metabólica para a doença hepática. A esteatohepatite não alcoólica tem uma prevalência mundial muito elevada, dispar nos diferentes países, de cerca de 30%. Nos Estados Unidos estima-se que em 2030 esta prevalência passará a ser de 63%. Isto tem a ver naturalmente com o aumento da obesidade e, portanto, com o aumento do risco de doença metabólica e também com o aumento da diabetes tipo 2. Em Portugal foi efetuado um estudo multicêntrico em 2020 que estimou a prevalência em 37,8% de portugueses com fígado gordo ou esteatose hepática e nestes 17% com esteatohepatite não alcoólica. Ou seja, estes valores são um pouco abaixo, os 17% daquilo que foi estimado para a Europa, que serão à volta dos 23%, mas ainda assim atinge uma faixa da população considerável. Os doentes que apresentam maior risco de desenvolver a esteatohepatite são naturalmente os que têm síndrome metabólico, dislipidémia ou diabetes tipo 2 e o seu diagnóstico pode ser feito a partir de análises de rotina e muitas vezes porque esta patologia é assintomática, a primeira alteração será a ALT, portanto as transaminases, principalmente a ALT, mas também, no caso das ecografias, a presença de esteatose hepática. Para fazer o diagnóstico de NASH, ou seja, doença metabólica, temos que excluir as outras etiologias e, portanto, as patologias autoimunes, a hepatite autoimune, a hepatite viral, portanto, a esteatohepatite de origem viral e principalmente, porque é muito frequente, de causa alcoólica. E podemos fazê-lo quando não temos a informação clínica, através de resultados de ensaios laboratoriais, nomeadamente através do índice AST-ALT, que quando a etiologia alcoólica normalmente é superior a 1,5. Ou então com agora um novo marcador à disposição no laboratório, que será a determinação da transferrina deficiente em carboidratos, ou CDT, que é também muito útil como marcador do consumo crónico de álcool. Bom, nem todos os doentes com esteatohepatite, como vimos, vão desenvolver NASH, mas estes doentes que desenvolvem uma inflamação crónica, como dizia a doutora Cecília, terão maior probabilidade de desenvolver fibrose, no caso do fígado,
porque o processo inflamatório, que não é travado, vai fazer com que os hepatotócitos sejam substituídos por tecido conjuntivo ativamente. Nos doentes com outras comorbilidades, essa evolução vai ser muito mais rápida. O fígado, uma vez fibrosado, não volta, não há regressão da situação, não há hipótese, e, portanto, muitas vezes estes doentes, se já têm um quadro de cirrose, a única hipótese que têm é fazer o transplante quando têm manifestações graves. A esteatohepatite está muito subdiagnosticada e, portanto, será importante implementar algoritmos de rastreio para estes doentes. Então, já há alguns anos surgiram biomarcadores não invasivos da fibrose hepática que são recomendados por sociedades científicas, nomeadamente as sociedades científicas americanas. Um índice muito utilizado ou facilmente utilizável será o índice que avalia o grau de fibrose FIB4, que entra em linha de conta com a idade, com os valores das transaminases e com as plaquetas. Este índice não deve ser aplicado em idades inferiores a 35 anos, nem superiores a 65 anos, nem deve ser aplicado a doentes em que não haja suspeita de patologia hepática. Este índice tem um valor preditivo negativo superior a 90% para um cutoff de 1,3. Portanto, abaixo deste cutoff, o clínico pode estar relativamente descansado que estes doentes não vão apresentar, não vão evoluir para a fibrose. Existem outros scores, outros índices, como o NFS, que também podem ser utilizados. Estes índices entram em linha de conta com outros dados, nomeadamente com a intolerância à glucose ou a presença de diabetes e ainda com a obesidade, o índice de massa corporal, mas também com a albumina. Este índice tem um valor preditivo negativo semelhante ao índice FP4. Podemos ainda utilizar métodos laboratoriais ou marcadores laboratoriais mais específicos da fibrose e já vamos ver, medir a rigidez hepática através de técnicas que vão permitir medir esta rigidez por elastrografia. Existem várias técnicas sobre as quais o Dr. Nuno Manso nos falará de seguida. Recentemente, em 2022, a Sociedade Americana, as duas sociedades, a Sociedade Americana de Endocrinologia Clínica e a Sociedade Americana para as Doenças Hepáticas, fizeram uma publicação conjunta em que estabelecem quer o algoritmo de diagnóstico proposto para avaliar o risco de fibrose nos doentes que apresentam esteatose hepática, quer utilizando essencialmente em primeira linha o índice FIB4, quer depois as medidas a tomar do ponto de vista terapêutico, que não vamos apresentar, mas que são medidas de utilização de alguns fármacos, nomeadamente nos doentes obesos ou nos doentes diabéticos, como os agonistas GLP-1, que têm demonstrado conseguir regredir a situação, fazer regredir a situação. Então, aplicando o índice de FB4, este índice de fibrose hepática, vamos poder encontrar doentes que têm uma alta probabilidade de já ter cirrose ou de fibrose hepática e que devem ser imediatamente encaminhados para os gastroenterologistas, os hepatologistas, e aqueles que têm um risco intermédio de fibrose, devendo ser subsequentemente avaliados ou por testes laboratoriais específicos, a que já referimos, ou por elastografia. E depois serão, de novo, reclassificados após fazer estes exames. Nós, no laboratório da Sintra Médica, decidimos fazer um estudo que permitiu, é um estudo retrospectivo, com os resultados dos nossos utentes, só para vos ilustrar um pouco o que é que quais são os dados que podemos encontrar na nossa população. E vou pedir à doutora Inês para apresentar esse estudo. Obrigada. Boa tarde.
Então, eu venho só mostrar este estudo que realizámos no nosso laboratório com a aplicação deste índice FIB-4 para a avaliação da fibrose, do grau de fibrose hepática. Procurámos selecionar os doentes que estariam em condições de ser classificados como doentes com esteatohepatite não alcoólica. Não tínhamos os dados propriamente ditos do consumo de álcool, mas já vos vou explicar como é que lá chegámos. Selecionámos à partida os doentes pré-diabéticos e diabéticos, a partir da base de dados do nosso laboratório, dos doentes da nossa rotina, entre 2021 e 2023, na faixa etária para a qual o índice está validado. E depois fomos fazer as contas e fazer o cálculo do índice. E, portanto, primeiro excluímos todos aqueles que tinham aquelas outras causas que poderiam estar aqui a influenciar, para termos só os nossos doentes com esteatohepatite não alcoólica. Portanto, nós tínhamos acesso aos resultados globais da rotina, escolhemos os doentes que teriam anticorpos positivos para os vírus das hepatites B e C, e depois, então, a partir dos valores das transaminases e seccionando os doentes em pré-diabéticos e diabéticos, fizemos o tratamento dos dados com base depois também nas guidelines da Associação Americana de Endocrinologia Clínica. E os resultados que obtivemos foi o seguinte: estudámos 647 doentes, 75% deles eram do sexo masculino, 25% do sexo feminino, e dividimos então de acordo com os valores da glicémia, em pré-diabéticos e diabéticos. Aplicámos então o índice FIB-4 e verificámos que em 35,5% dos doentes este era inferior a 3, portanto, à partida estaria excluída, são doentes de baixo risco, estaria excluída a fibrose hepática. Já 48% dos doentes tinham ali valores intermédios e superior ao cutoff, portanto o limite superior, que é 2,67, que é o limite superior que está definido para a esteatohepatite não alcoólica, porque existem outros cutoffs para outras situações. Por exemplo, este índice pode ser utilizado também para a estimativa da fibrose hepática em doentes com infecções de origem viral, e aí os cutoffs são diferentes, e portanto, estes são os cutoffs validados para esta situação, e no caso dos doentes que apresentaram o índice superior a 2,67, foram 15,7%. Depois tivemos a verificar também, relativamente às faixas etárias, se haveria diferença na distribuição dos doentes e, efetivamente, como era de esperar, nos doentes mais velhos tivemos também índices mais elevados de FIB-4. Não observámos diferenças estatisticamente significativas entre os doentes pré-diabéticos e diabéticos. Depois decidimos ver, naqueles que tinham os valores de FIB-4 superiores a 2,67, será que havia aqui alguma influência do consumo de álcool, dado que isto é um estudo retrospectivo e não tínhamos acesso aos dados clínicos dos nossos utentes? Então fomos utilizar o rácio das transaminases para verificar se estavam ou não de acordo para excluir a doença alcoólica de origem alcoólica. E, efetivamente, muito poucos tinham este possível relacionamento com o consumo de álcool. Portanto, aquilo que concluímos foi que 35,5% dos nossos doentes não apresentam os riscos de fibrose hepática, teriam um índice FIB-4 superior a 2,67, o que poderia indicar que já estariam teriam de ser estudados para verificar se já estariam ou não com uma fibrose já mais avançada, e teriam então indicação para fazer exames complementares e eventualmente depois a biópsia hepática para confirmação. Portanto, aquilo que já foi dito pela professora Cristina é que estes doentes devem ser encaminhados para o gastroenterologista para estudo posterior. Não esquecer estes índices que estão disponíveis, os calculadores estão disponíveis online, são úteis e a partir de um boletim simples de rotina das análises, os médicos de família podem fazer uma estimativa rápida do índice. No entanto, nunca esquecer que devemos respeitar, sobretudo, a utilização correta destes calculadores, portanto, nas faixas etárias para as quais estão validados e com os cutoffs adequados à situação. E pronto, no fundo esta era a mensagem final que vos queríamos deixar,
e vou pedir ao Dr. Nuno Manso que possa complementar também agora com a parte da imagem. Obrigada. Boa tarde novamente. Queria só, no fundo, assim, apresentar-vos aquilo que são técnicas já talvez de um foro mais avançado, mas são coisas de introdução mais recente na área da radiologia e que especificamente neste campo em que nós habitualmente não estamos, não competia propriamente à radiologia ou à imagiologia diagnosticar fibrose hepática, mas já conseguimos começar a entrar um bocadinho por aí. Era pertença digamos que de mais dos nossos colegas de gastroenterologia, uma técnica que já tem vários anos, que é genericamente conhecida por FibroScan, em que no fundo já lhes permitia ter uma ferramenta com um grau de fiabilidade bastante elevado e que no fundo lhes permite no fundo acompanhar os doentes com este tipo de problema. Hoje em dia, digamos, com o desenvolvimento das técnicas avançadas na área da ecografia e da ressonância magnética, passamos a ter também disponíveis, pronto, a área da ressonância magnética é uma área já muito diferenciada, embora o procedimento em si seja simples e muito fiável, nós passamos a ter também na ecografia, portanto, nos nossos equipamentos que usamos para fazer ecografia todos os dias, passamos a ter também uma ferramenta que nos permite fazer elastografia. Isto já tem aplicações em várias áreas, nomeadamente na parte dos tumores e assim, mas pronto, onde há mais experiência talvez é mesmo na área do fígado. Assim, no fundo o objetivo principal é tentar detectar a fibrose hepática nos estadios mais precoces, exatamente quando é alvo de reversibilidade e no fundo funcionando aqui como um complemento, uma ferramenta adicional a estes biomarcadores que já foram falados anteriormente. Aqui assim também constituir uma alternativa a um método que é invasivo, que eu percebo que também muitas vezes não satisfaz, porque às vezes as amostras podem ser insuficientes, podem não dar até as informações que são concordantes com a situação clínica dos doentes, mas na prática aqui, com estas técnicas avançadas de ecografia, nós conseguimos, com uma ferramenta prática, disponível no nosso dia-a-dia, poder ajudar. E com valores de sensibilidade e especificidade bastante elevados. E, sobretudo, também aqui, que é sempre uma preocupação, sem grandes custos, apesar de tudo. Na prática, a elastografia, só para, se calhar, nem toda a gente ouviu falar muito deste procedimento, mas digamos que um complemento que já existe há alguns anos. Como digo, existem aqueles equipamentos de elastografia transitória, o FibroScan, que no fundo o princípio é o mesmo, mas na prática aqui o que nós pretendemos é ter uma quantificação objetiva do que o clínico faz na palpação do fígado. Uma mão treinada de um clínico consegue perceber se um fígado tem uma consistência normal, tal como é outros órgãos, ou não. Pronto. E é uma maneira de quantificar objetivamente essa rigidez ou, eventualmente, um tecido normal. Isto é baseado, lá está, nas propriedades viscoelásticas do fígado, que podem ser alteradas consoante o processo patológico que aqui está a decorrer. Só para explicar que a fibrose, no fundo, torna o fígado mais rígido, e é isso que nós vamos testar, enquanto processos como, por exemplo, a necrose, assim, tornam o órgão mais suave. As duas técnicas que no fundo, hoje em dia apresentam ou estão a apresentar, embora ainda haja um esforço grande, porque existe alguma variabilidade, sobretudo na área da ecografia, há alguma variabilidade entre fabricantes, mas está a ser feito um esforço muito importante e, sobretudo, os equipamentos, por exemplo, os nossos, que neste momento já dispomos na Sintra Médica, em Sintra, já são dão resultados muito semelhantes a outra marca que também é líder em termos de mercado. Portanto, já começa a ser uma ferramenta que às vezes eu percebo que os gastroenterologistas queixam, que é às vezes haver resultados dispares consoante a avaliação é feita num centro ou num centro diferente. Pronto. Mas na prática aqui assim são estas duas técnicas, a elastografia, o termo é em inglês, que é 2D Share Wave, ou então a elastografia por ressonância magnética.
O método mais sensível que hoje em dia, na quantificação da rigidez do fígado que está estabelecido, e todos os trabalhos que vão surgindo agora recentemente apontam de facto a ressonância magnética como o método mais sensível. Só que de facto tem um contra muito grande que tem a ver com o custo, a acessibilidade e que o tornam menos atrativo nesse aspecto. Em termos de métodos, cá está, pronto, no fundo temos a elastografia por ressonância magnética, temos aquela que é talvez a técnica que já existe há mais tempo, que é a elastografia transitória, o vulgar FibroScan, e então temos depois a elastografia por ecografia, que é baseada na utilização, no fundo, de um pulso acústico de intensidade. Digamos que foi a parte inicial e agora todos os equipamentos estão a introduzir tudo a 2D de Sharewave. No fundo, mostro-vos aqui só uma imagem daquilo que é aquilo que são os dados fornecidos pelo FibroScan. A elastografia por ressonância magnética dá-nos mapas, que são os elastogramas, em que, no fundo, há uma quantificação em cor para a rigidez, portanto, que é medida em kilopascal, em que aqui, neste caso especificamente, as zonas mais amarelas encarnadas são as zonas mais rígidas, e reparem, por exemplo, aqui temos um fígado que tem zonas de facto muito rígidas e outras que são menos. E depois a avaliação por ecografia, esta é aquela que no fundo é a ferramenta que talvez possa ficar mais disponível no nosso dia-a-dia. O FibroScan tem uma limitação que, no fundo, é que nós, na prática, não temos uma imagem anatómica que passa a existir na elastografia por ecografia. Tem alguma limitação, e isso depois está ligado, por exemplo, em doentes que tenham ascite, o método não pode ser usado, e depois também tem uma limitação que tem a ver com o índice de massa corporal. E lá está, e depois os resultados por vezes, não batem certo. O resultado final é baseado numa série de amostras que são colhidas, e que, no fundo, são depois estabelecidos os limites de cut-off que são sempre referenciados à avaliação em termos de anatomia patológica. Na elastografia por ressonância magnética há um adicional, é que usa os equipamentos de ressonância magnética normais, tem que ter sequências próprias, que têm o seu custo, e depois, além disso, ainda temos que ter um dispositivo adicional, que é um dispositivo que, no fundo, gera uma onda mecânica. A ecografia acaba por ter uma vantagem, é que nós não precisamos de mais nada, precisamos ter só o software instalado no nosso ecógrafo. Aqui a elastografia de ressonância tem também uma limitação, embora isto não sejam propriamente, se calhar, representativos no fundo, no universo que nós percebemos que é enorme, que sejam doentes que tenham sobrecarga hepática de ferro. E depois lá está, é a menor disponibilidade, pelo menos na nossa realidade portuguesa, que nós temos em relação à ressonância magnética. Portanto, aqui assim o método que neste momento se torna bastante promissor é a elastografia de 2D Sharewave, em que na prática nós usamos os nossos equipamentos de ecografia, nós temos um controle anatómico da zona onde fazemos a amostragem, ou seja, conseguimos evitar coisas que podem introduzir falsos resultados, que é os canais biliares, as estruturas vasculares. Nós temos, no fundo, a leitura é feita em simultâneo com duas janelas, em que na prática nós temos, digamos que uma análise, é o que nós chamamos o mapa de qualidade, ou seja, este mapa vai nos dar a noção de quais é que são, dentro desta região de interesse, que é, no fundo, este setor, este retângulo, onde é que nós podemos pôr os vários cursores que nos vão dar várias leituras. Não tem qualquer, digamos que, limitação em termos de índice de massa corporal. É óbvio que também precisa de alguma colaboração por parte do exame, do doente, mas não tem limitações, por exemplo, em doentes que tenham ascite. Para mim, a ecografia depois também tem, eu pus aqui assim só para, no fundo, também para vos dar conhecimento a isto. Quando nós começamos a dar mais importância, e apesar de nós radiologistas muitas vezes quantificarmos subjetivamente a esteatose como ligeira, moderada ou severa, neste momento também já é possível, exatamente com os mesmos equipamentos, nós temos uma avaliação, uma quantificação objetiva da esteatose, do grau de esteatose, e isto também é muito importante em termos do acompanhamento dos doentes e depois da seleção dos doentes que possam precisar de procedimentos mais diferenciados. Em que, na prática, no fundo, nós quantificamos em termos de atenuação de decibéis, portanto, o som por metro,
e conseguimos controlar e acompanhar isso. É também baseada numa análise de uma região de interesse em que, no fundo, o equipamento lê neste retângulo qual é que é, digamos que, a quebra do som ao longo desta amostra. Pronto, e depois dá um valor, e depois existem valores conhecidos de padrão para cada órgão, e nós, por exemplo, podemos fazer aqui assim, se houver aqui, está um valor bastante elevado, se houver 9 qualquer coisa, e se vocês virem aqui para o fígado, este será o valor padrão. Isto funciona como, no fundo, na prática, a nossa sonda emite um impulso, é mais ou menos um impulso de 1500 metros por segundo, como se fosse uma pedra a cair na água. Vocês têm aquela noção de que quando cai uma pedra na água, gera um círculo de ondas. Pronto, e na prática aquilo que o equipamento faz, ultra rápido, vai simultaneamente medir a velocidade com que essas ondas estão a propagar. Isto é a elastografia. Ou seja, nós damos um safanão no tecido e depois vamos medir as ondas, as tais shear waves, são ondas de cinzelamento, digamos, e o equipamento faz a leitura, tal como, por exemplo, nós conseguimos fazer com o ecodoppler as velocidades de circulação do sangue. Aqui é exatamente a mesma coisa, nós vamos medir a velocidade destas ondas transversais em relação à orientação daquele impulso grande que faz. Pronto, e depois vamos ter aquilo que no fundo são as leituras também que são quantificadas em termos de escala. Os resultados podem ser tradicionalmente, isto vem digamos, da fase do FibroScan em kilopascal, mas hoje em dia a tendência é para que os resultados passem a ser apresentados também em metros por segundo. E depois mostro-vos aqui assim, no fundo, isto não são exames, são exames de literatura, um fígado normal, tanto com valores de elastografia normais, e aqui um exemplo do outro extremo de um fígado rígido porque alterado por fibrose. Pronto, e depois estes valores são, no fundo, comparados. Neste momento ainda existem tabelas, por exemplo, isto corresponde a uma tabela de um fabricante, mas os fabricantes ainda põem exatamente porque há pequeninas variações dos valores de cutoff que depois correspondem aos diferentes estados de fibrose hepática. E pronto, era isto só que vos queria mostrar. Obrigado. Cinco minutos para perguntas. Doutora Cecília. Queria cumprimentar a professora Cristina, a doutora Inês e o doutor Nuno pela vossa comunicação. Achei muito interessante mesmo, e por isso eu vos queria fazer uma pergunta. É que na anatomia patológica nós temos das decisões e das biópsias mais difíceis de avaliar, que são as biópsias hepáticas, pelo menos para mim. E uma das indicações para a biópsia hepática é a avaliação da fibrose. E nós temos classificações morfológicas para a avaliação dessa mesma fibrose, especialmente em esteatohepatites não alcoólicas, como, por exemplo, o Isaac-Knodel. Pronto. Há outras para outras situações. Minha pergunta é, existe já algum estudo comparativo entre o índice FIB4 e também para o Dr. Nuno os seus índices na elastografia em relação com as classificações morfológicas? É essa a minha pergunta. Sim, por isso é que nós também colocámos, em relação aos diferentes cutoffs, qual é o índice, os estudos que foram feitos comparativamente com a biópsia. Não é? Para índices superiores a 4, já é a fibrose avançada, portanto, o grau mais elevado de fibrose por biópsia. Sim, 2,67, peço desculpa. Doutora Sônia Monteferro. Muitos parabéns pela apresentação, que eu achei muito interessante. De facto, nós utilizamos cada vez mais técnicas não invasivas de avaliação da fibrose. As biópsias hepáticas para diagnóstico de parênquima hepático, não estou a falar para diagnóstico de nódulos, não é? Estão a ser cada vez menos utilizadas, ao ponto dos gastroenterologistas quase não conseguirem fazer os números mínimos de biópsias que já foram inclusive revistos. E, de facto, nós baseamos-nos cada vez mais nas técnicas não invasivas. O problema da esteatohepatite não alcoólica é que, de facto, nós conseguimos diagnosticá-la, mas não a conseguimos tratar. Portanto, não existem neste momento, apesar da grande procura, o que nós podemos fazer é só corrigir os fatores de risco, ou seja, ser
cada vez mais agressivos, e principalmente se as pessoas tiverem fibroses mais avançadas, fazer um tratamento agressivo da obesidade, um tratamento agressivo da diabetes, mas não existe terapêutica específica, embora isso seja uma área de imensa investigação, não é? A NASH é a principal causa de morte de cirrose nos Estados Unidos, é a principal causa de carcinoma hepatocelular também nos Estados Unidos, em que existe uma epidemiologia muito grande de obesidade e de diabetes, mas na prática voltamos ao mesmo, que é tratar fatores de risco e sermos mais agressivos nos doentes em que de facto existe um maior índice de fibrose. Em relação a isto, penso que também a doutora Isabel Manita tem bastante experiência, não é? Porque segue os doentes diabéticos e muitos doentes obesos, não é? Com os novos agonistas GLP-1. Há muitos estudos utilizando estes agonistas que demonstram ter resultados também ao nível da fibra, pelo menos uma certa hipótese de reversibilidade em estadios iniciais de fibrose hepática. Não sei se tem alguma experiência que nos queira... Eu corroboro o que disse a doutora Susana Monteferro, mas é assim, lá está, nós estamos a atuar nos fatores de risco, nomeadamente na obesidade e na diabetes. Temos aqui um grande entrave, que é às vezes o acesso aos análogos de GLP-1, que, como sabem, estão escutados não só em Portugal como a nível mundial, e isso tem limitado bastante a nossa intervenção, mas de qualquer forma, sem dúvida que tenho situações de pré-diabetes com síndrome metabólico, em que, fazendo uma intervenção precoce, tenho visto pelo menos haver uma estagnação do processo e, portanto, isso com uma grande mais-valia. Eu penso que também estas guidelines nós não mostramos as terapêuticas propostas, mas, por exemplo, modifica a terapêutica do doente diabético. Dizem nas guidelines, e portanto a prática dirá o mesmo ou outra coisa, não sei, que a metformina, por exemplo, não deve ser usada em doentes que já têm estetose hepática e, portanto, porque de facto não reverte, não há qualquer efeito. E por isso deverá ser utilizada a pioglitazona ou as pioglitazonas ou então os análogos do GLP-1. Ou seja, já há propostas de mudança terapêutica em alguns casos, em função também destes índices de fibrose estimados de uma forma não invasiva, não é? Que penso que será uma promessa. Eu, na minha faculdade, na Faculdade de Farmácia, há um grupo muito ativo a estudar novos fármacos, sobretudo na fase inicial, ou seja, na tentativa de travar a deposição excessiva de triglicéridos no fígado, portanto, e há já bastantes estudos nessa área, e também a utilização de derivados, não me recordo agora no nome do fármaco, mas derivados do ursodesoxicólico, do ácido ursodesoxicólico, que podem ser utilizados. De qualquer modo, é sempre, toda a literatura diz isto, não é? De facto, não existe terapêutica, não há tratamento. Mas nós temos que, penso eu, atuar muito ao nível da prevenção. E por isso, como a patologia está subdiagnosticada, os doentes estão nos cuidados primários, se sensibilizarmos os médicos de família para este problema, certamente, e sobretudo para avaliarem o grau de fibrose e talvez alertarem os doentes para, olha, se estão a tomar estas medidas, irreversivelmente vai ter este fim, eu penso que já faremos alguma coisa. Obrigada. Rapidamente. Só para dizer também que na área da radiologia existe também, de facto, um rebuliço muito grande. Há esta tentativa dos fabricantes, porque de facto havia uma variabilidade muito grande com o início da introdução destas técnicas de ultrassonografia. Há uma tentativa grande de convergência, porque a pressão clínica está a ser muito, muito grande. Eu, digamos que dos dois sítios onde trabalho,
já comecei a fazer num deles, mas, por exemplo, da parte da endocrinologia do hospital onde trabalho, há uma pressão muito grande para começar a fazer estes estudos de análise e eu pelo menos é a convicção que é uma ferramenta eu tenho estado a utilizar com um caráter meramente lúdico, enquanto faço as ecografias aos doentes, aproveito e faço uns testes pessoais para ir vendo quais é que são e de facto tenho conseguido valores que são relativamente estáveis, nomeadamente nesta parte da ecografia. Isto porquê? Porque aquilo que são os estudos mais fortes que existem envolvem a ressonância magnética, são estudos americanos em que de facto eles dão uma primazia enorme aos equipamentos porque têm essa facilidade e os que têm maior sensibilidade é indiscutível que é a ressonância magnética. A nossa realidade é um bocadinho diferente e nós temos que nos adaptar um bocadinho às nossas possibilidades. Mas eu acho que a ecografia feita com rigor, acho que é promissora na avaliação quer da quantificação objetiva da esteatose, quer da detecção da fibrose hepática, sem se calhar as limitações decorrentes às vezes das limitações que a biópsia hepática pode ter. Acho que sim. Está terminada esta mesa redonda. Eu desde já chamo o Dr. Carlos Marcos para dar a sessão como terminada, para depois podermos ir almoçar. Muito obrigado a todos. Boa tarde. É com muito gosto que também encerro esta manhã de trabalhos. Não posso deixar de agradecer ao Dr. Zé Alves, que é o nosso diretor clínico, todo o empenho que teve e envolvimento que teve nestas jornadas, aos palestrantes, que realmente trouxeram aqui um grande conhecimento, uma grande partilha do saber. Não é? Penso que é isso que todos nós estamos aqui, e a presença de todos vós que tornaram possíveis estas jornadas. Esta atualização de conhecimentos, esta troca de experiências, estas dúvidas e estes contactos depois mais informais que surgem depois das apresentações são talvez os pontos mais importantes, porque o saber podemos consultar depois os diapositivos, numa troca se quisermos consultar aos livros, mas a prática clínica e a prática do dia-a-dia é muito importante e isto só se consegue quando temos assim Eu quando levantei disse, está à vontade de dizer agora vai começar a jornada, porque agora é que surgiram Mas podemos continuar durante a hora do almoço, porque as jornadas ainda não terminam com o almoço, e podemos, durante esse almoço, aprender muito uns com os outros, da prática clínica, da prática laboratorial, da prática de imagem, não é? De todas estas novidades que hoje foram aqui também levantadas. Só a título informativo, irão receber nos vossos e-mails um certificado de presença e também a disponibilização das apresentações. Quero também agradecer a todos os envolvidos, a todos estes nossos colaboradores que deram este trabalho de apoio imprescindível para que tudo corresse bem e pedindo também desculpa de alguma coisa que não tenha corrido tão bem. Dou por terminadas as jornadas e bom almoço para todos.